Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é Thiago Moretti, o professor Tatuado, e gravando esse vídeo para falar sobre o retorno do ano letivo das escolas aqui no Brasil com a nova lei do governo federal a respeito da proibição do uso de celulares nas nossas escolas. Para quem não tá ligado, eu tô falando da lei 15.100 de 2025, que proíbe o uso de celulares em todas as escolas públicas e privadas nesse Brasilzão afora. Já existiam leis específicas, por exemplo, aqui no meu estado, Santa Catarina, desde 2008 com essa proibição, mas sendo bem sincero, não era levada a sério. Agora não, agora tá chegando forte, o próprio governo federal fez várias orientações para essa proibição. E o que a gente faz? Eu, enquanto professor, a escola, o gestor, o próprio aluno, vamos chegar e proibir de vez? O que vai acontecer? A lei não foi simplesmente curta e grossa, tá proibido o uso do celular. Se você for na internet e buscar ela direitinho, você vai perceber que vários artigos comentam sobre a proibição, o porquê dessa proibição e como lidar com esse fato dos alunos não poderem estar mais com os celulares. A lei 15.100, galera, fala do sofrimento psíquico e mental das crianças. Cara, isso é muito forte e necessário que a gente fale a respeito. Não é só proibir, mas que as redes de ensino vão precisar criar estratégias em treinamento de professores e equipes da escola de como agir nessas situações e como abordar os jovens para lidar com esse sofrimento causado nas crianças, principalmente com a dependência do uso do aparelho eletrônico. A lei é bem específica em dizer que os estabelecimentos de ensino precisam disponibilizar um espaço de escuta e acolhimento dos estudantes e também dos funcionários da escola que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado dos celulares e nomofobia. Tá escrita essa palavra na lei. Para você não sabe o que é nomofobia, eu vou explicar para você aqui, ó. É a ansiedade ou estresse ou desconforto provocados pela falta do uso pleno do celular e das suas funcionalidades. E isso é fundamental que a gente debata com essa ideia de proibição. Lembrando, né, gente, não é uma proibição total. Existe o uso pedagógico do celular planejado pelo professor, também colocado na questão da inclusão, da acessibilidade no ambiente escolar. Então, se você ler direitinho a lei, você vai perceber que ela abrange todos esses detalhes. E também a gente precisa atrelar o fato, dentro dessa abordagem, desse treinamento, que ele não vai acontecer só na escola. Não pode ser só isso. O aluno vem para a escola, tá proibido usar o celular. A gente vai precisar abordar isso com os alunos, com os pais, porque essa questão tem que ser levada também para casa desses alunos. E aí a gente está falando em que conteúdo está sendo consumido dentro dos celulares, nas redes sociais, na internet. A gente está falando em quais os cuidados do sono, qual é a idade que as crianças estão tendo acesso ao uso dos celulares. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Organização Mundial da Saúde, diz que o uso do celular não pode acontecer antes dos 2 anos de idade. E aí você já deve estar pensando, caraca, mas tem muita gente que você conhece que está lá, criancinha de 1 ano, 1 ano e meio, com o celular na mão. E olha que maravilha, porque parou de chorar, parou de incomodar, fica entretido, mas está muito errado. É extremamente problemático. Os médicos, psicólogos, a galera que é especialista nesse assunto, vem dizendo o quanto é perigoso para o desenvolvimento dessa criança. A maioria dos pediatras, esses especialistas, recomendam o uso do celular para cima dos 10 anos. Tem países como a Austrália que proibiu o acesso, o uso a redes sociais para jovens menores de 16 anos. Ou seja, o mundo todo está correndo atrás desse prejuízo de anos de dependência dessas tecnologias de forma abusiva, exagerada, sem controle do que está realmente acontecendo. E um dos principais motivos de toda essa discussão acaba entrando na ideia de rede social com aqueles famosos vídeos de autoplay, vídeos curtinhos que você não comanda, que eles comandam você, algoritmos que disponibilizam conteúdo para você ficar naquilo ali por horas, sem raciocínio direto, sem criticidade, liberação de dopamina direto no cérebro como se fosse uma droga, gente. A gente está falando de dependência química no nosso cérebro com o uso desses aparelhos. E por isso mesmo que eu trago aqui um outro fator importante, que não é só a lei por si, jogar isso nas costas do professor em sala de aula e esperar para ver o que vai dar. Vai ter um monte de crianças tendo literalmente uma desintoxicação de um vício. Isso vai gerar ansiedade, depressão, um monte de coisa que precisa ser colocada em pauta. E me chama a atenção, por exemplo, uma lei de 2019, que é a 13.935, que lá na época garantiu que toda escola deveria ter psicólogo e assistente social. Na época, a lei deu 1 ano de adaptação para os municípios, para os estados, para se adequar a essa lei. A gente está em 2025. Aqui no meu município, Itajaí, isso não acontece. Nas escolas não tem psicólogo, não tem assistente social. E aí, na tua cidade, isso está acontecendo? É uma lei. A gente precisa ter, ainda mais agora, nessa luta contra essa dependência do uso de celulares e tecnologias. Uma coisa é fato, galera. O jovem, ele não está sabendo lidar com essa tecnologia. Eu, por exemplo, enquanto professor, queria muito aceitar o fato de que você dá a opção e ele saberia lidar com isso, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Os adultos já não conseguem lidar com isso. Imagina a gurizada, gente, está muito complexo. E aí eu tô falando de outras coisas muito perigosas, além de vídeos de autoplay, como jogos de azar que tá viciando todo mundo. Jogo do tigrinho, as bets. Cara, é uma loucura que estão influenciando no desempenho, no desenvolvimento das nossas crianças e jovens. E realmente, ou a gente para e começa a aceitar e enfrentar essa luta,
ou preocupa demais o futuro que nós teremos. Então, para resumir tudo, o ano letivo está começando agora, espero que isso não sobrecarregue direto nas costas do professor, a escola precisa pegar junto, a gente vai ter que fazer debate, vai ter que ter palestra, vai ter que ter curso, vai ter que ter um monte de coisa para abordar os jovens e as famílias, para que essa lei realmente possa ser implantada e que a gente consiga perceber o efeito dela daqui a alguns anos no rendimento escolar dos nossos alunos. Então fica aqui lançada essa provocação, coloca nos comentários o que você acha disso e vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. A tecnologia está no nosso mundo, ela precisa ser para ajudar e não para atrasar a nossa vida. Fica aqui essa dica, aquele abraço, até o próximo vídeo.